O versículo 16 podia parecer confuso inicialmente, o que depois há de vir contra ele, mas quem é que é o que virá e quem é que é o ele? Nós conseguimos facilmente identificar comparando a descrição com a história. Nós vimos que é Roma, ah, que vem contra o Rei do Norte. Muito bem, mas como eu vos estava a dizer, isto já mostra que Roma é uma entidade separada, não é? Tanto do Rei do Norte como do Rei do Sul. Mas Roma não se tornou, na altura, nem nunca foi, Rei do Norte. Porquê? Por um motivo muito simples. E talvez vocês já se estejam a perceber por qual motivo. Eu vou-vos apresentar. Deixem-vos fazer primeiro esta pergunta. Os imperadores romanos, os governadores romanos, eles governavam a partir de onde? A sua maioria, não é? Principalmente. A partir de Roma. Ora, nós temos aqui uma divisão. E vocês estão a pensar, mas que divisão é esta? Para isso, eu preciso de recuar um bocadinho para vos mostrar como é que nós chegamos a esta divisão. Vamos então aqui voltar atrás. Lembram-se do versículo 6? O versículo 6 falava do Antíoco segundo Teos e do Ptolomeu segundo Filadelfo, a história de Berenice. Se vocês ainda se recordam, vamos voltar então pelo menos ao versículo 6 do capítulo 11 do livro de Daniel e ler a parte inicial. Mas ao fim de alguns anos, eles sairão. A filha do rei do sul virá ao rei do norte. Nós já sabemos que os personagens eram estes, nós confirmámos isto pela história. A pergunta é, mas como é que eles são chamados pelo anjo, respectivamente? Rei do norte e rei do sul. Porquê? Acho que é simples a resposta, não é? Porque vejam, isto eram as capitais deles, a partir de onde eles governavam. Se nós passarmos uma linha pelo meio, nós vemos que um está a norte e outro está a sul. A linha passa pela região do profeta Daniel, ok? Jerusalém, mesmo a Babilónia. Porquê? Os pontos de referência para as localizações, o ponto de referência tem de ser onde o profeta, a região onde o profeta recebeu a revelação. Entendem? Se o profeta Daniel tivesse recebido esta profecia na América, as direções teriam de ser outras. Se ele tivesse recebido na China, também as direções teriam de ser outras. Mas como ele recebeu a sua profecia nesta região que nós chamamos hoje em dia do Médio Oriente, então esse é o ponto de referência, ok? E nós vemos que se o anjo chama o líder dos Seleucidas de Rei do Norte e o líder dos Ptolomeus Rei do Sul, ah, e ambos governavam respectivamente nestas capitais, o ponto de referência tem de estar entre eles, certo? É óbvio. Óbvio. Portanto, se nós olharmos entre eles, estamos a falar da região por onde o profeta Daniel andava, ok? Por onde ele passou. Muito bem. Tendo em vista isto, já sabendo o ponto de referência para as direções norte-sul, nós podemos limitar um bocadinho mais isto. Porquê? Ah, vejam, por exemplo, temos de recuar. Lembram-se que eu disse, se não disse, digo aqui, o capítulo 11 tem por base o capítulo 8. Nós até vimos isso, não é? Quando eu disse que o capítulo 8 deu origem ao capítulo 9 e o capítulo 9 deu origem a esta última profecia. Portanto, este último capítulo, esta última profecia, quero dizer, tem por base o capítulo 8. E o capítulo 8 dá-nos direções também. Eu gostava que nós lêssemos Daniel 8, o versículo 5. Daniel 8,5 diz o seguinte: Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Eu já referi esse bode aqui. O bode, nessa visão simbólica, representa o reino da Grécia, mais precisamente, para sermos mais corretos historicamente, o, o Império Greco-Macedónico liderado por Alexandre o Grande. Ah,
E de onde é que veio o Alexandre o Grande? Veio dali, da região da Macedónia, Grécia. E vejam, o bode é dito no versículo 5 que ele veio do Ocidente. Portanto, o que é que isso significa? Significa que da Grécia para a esquerda, no mapa, estamos a lidar com o Ocidente. Entendem? Se nós agora virmos o versículo anterior, ou seja, o versículo 4 do capítulo 8, nós vemos o seguinte: vamos ler juntos. E vi que o carneiro dava marradas para o Ocidente, para o Norte, para o Sul. O carneiro, vocês podem ver isso no final da interpretação, na interpretação final, o anjo dá, no capítulo 8. O carneiro que vem antes do bode é o Império Medo-Persa, ok? E de onde é que vieram os medos e os persas? Os medos e os persas, eles vieram daqui. Ou seja, à direita do rio Eufrates e do rio Tigre. Portanto, nós temos de entender que do carneiro, né, daquela linha para a direita, estamos a lidar com o Oriente. Ou seja, obviamente que isto não é 100% preciso, mas é para nos dar uma noção. O que nós podemos ver é que a linha que está no meio entre Rei do Norte e Rei do Sul define o que é Norte e define o que é Sul. A linha vertical à esquerda mostra-nos que a partir daí é o Ocidente, né? Se olharmos para a esquerda. A linha vertical da direita, se nós virmos dessa linha para a direita, estamos a lidar com o Oriente. Penso que deu para entender aqui isto. Ou seja, qualquer governante, em qualquer tempo, que governe a partir de alguma área pintada a azul, como vocês podem ver aqui, pode ser considerado o quê? Rei do Norte. Qualquer governante em qualquer tempo que governe a partir da área pintada a verde pode ser chamado o quê? Rei do Sul. Este é um princípio básico para definirmos Rei do Norte e Rei do Sul. Penso que vocês já tinham entendido isso antes, à medida que fomos analisando a história nos versículos, até ao 16. Mas aqui é para nós podermos resumir, sistematizar um bocadinho melhor isto. Tanto que, se nós aplicarmos essa divisão ao nosso mapa hoje em dia, pensem, um país a norte e um país a sul. Um país a norte temos, por exemplo, a Turquia. Um país a sul temos, por exemplo, o Egito. Ok? Vocês podem ver circundada verde a extensão do Império Seleucida, comparado no nosso mapa, não é? Ah, na altura do versículo 6 da Berenice. E a capital dos Seleucidas sempre foi ali em Antioquia, no que corresponde hoje à atual Turquia. Se vocês virem os Ptolomeicos, eles governavam ali, ah, a extensão do seu território abrangia ali a parte roxa, circundada a roxo. E eles tinham a capital no moderno Egito, era em Alexandria, uma região costeira. Tendo em vista isto, faço novamente a pergunta: como é que o anjo define Rei do Norte e Rei do Sul? Simples, não é? Um rei que governa a norte e um rei que governa a sul. É isso que a expressão significa. Não é preciso grandes teorias. A verdade é que Rei do Norte é um rei que governa a norte e o Rei do Sul é um rei que governa a sul. Ok? E vejam, convém também só fazer mais uma nota. O Rei do Sul, ele, tanto como o Rei do Norte, vão variando ao longo do tempo. E eu vou aqui, se calhar, mencionar uma coisa interessante. Pensem, por exemplo, quando nós vamos às feiras. Normalmente tem aqueles cartões em que tem um recorte na cara em que nós podemos enfiar a nossa cara para tirar uma foto, certo? Ah, é mais ou menos assim que funciona a Rede do Norte e a Rede do Sul. Porque ao longo do tempo as pessoas vão morrendo.
então outras vão substituindo e vão enfiando a cara para tirar foto, digamos assim. Ah, tanto que nós podemos ver um exemplo prático, na profecia de Daniel 11. Por exemplo, no versículo 5, o rei do sul era o Ptolomeu primeiro. Mas quando vamos ao versículo 6, se nós o lermos como um leitor talvez mais desatento, nós pensamos, ok, são as mesmas pessoas. Mas não. Continua a falar do rei do sul, mas historicamente é outra pessoa. O Ptolomeu segundo Filadélfo. O que é que isto nos leva a entender? Que vai variando. Por isso, rei do norte e rei do sul são definidos pelas posições. Ok? É um governante que governa a sul, um governante que governa a norte. Quem vai preenchendo esses cargos, quem vai assumindo esse título, vai variando ao longo do tempo. Por isso é que eu volto a citar aqui o comentário da Bíblia Andrews. Devemos identificar os governantes pelas descrições, ok? Porque, como nós já vimos, eles não aparecem pelo nome. Muito bem. Podemos então avançar aqui e retomar onde nós estávamos no nosso estudo. Mas antes disso, só referir aqui mais uma coisinha. Para vos ajudar a entender melhor este ponto que nós acabamos de provar, pensem na seguinte ilustração. Imaginem que eu digo: o presidente dos Estados Unidos ficou assustado com o ataque às Torres Gêmeas em 2001. E o presidente dos Estados Unidos venceu as eleições de 2024. Eu estou a referir-me ao mesmo presidente dos Estados Unidos? Não. Mas estou-me a referir à posição presidente dos Estados Unidos, que é preenchida por diferentes pessoas ao longo da história. Rei do Sul e Rei do Norte funciona da mesma maneira. Penso que deu para entender, não é? Vamos então avançar. Era aqui que nós estávamos. Nós vimos que os governantes, os imperadores romanos, eles governavam a partir de Roma, na sua essência. E se nós aplicarmos a divisão, que vocês já entenderam como é que se faz, não é? Nós vemos que Roma está onde? Em que região? Norte, sul, este ou oeste? Pensem lá. Obviamente que está a oeste, não é? Se o bode é dito no capítulo 8, no versículo 5, no versículo 5, que ele vinha do ocidente, com referência, e o bode era uma referência a Alexandre o Grande, logo Roma ainda está mais ao ocidente. Alexandre o Grande não foi chamado rei do norte, nem nem, nem os reis persas. Ahm, Porquê? Porque os persas, lá está, eles tinham vindo do Oriente. Eles governavam também ali, no Oriente. A primeira referência a Rei do Norte que aparece nesta profecia é com referência ao Antíoco dos Teus, até, no versículo 6. Ou seja, Rei do Norte, nesta profecia, não está associado a Babilónia. Como eu já vos disse, Babilónia já não é mencionada profeticamente desde o capítulo 8. E além disso, no momento em que foi dada esta última profecia do livro de Daniel, Babilónia já não existia historicamente como nação. Tinha sido conquistada pelos Medo-Persas. A primeira vez que aparece o título Rei do Norte, se quisermos ser bíblicos, aparece apenas no versículo 6, com referência aos gregos, mais especificamente à divisão que surgiu do Império de Alexandre, que foram os Seleucidas. Ok? Portanto, Babilónia não tem nada a ver com isto. E como estávamos aqui a ver, Roma estava a oeste. Logo, não faz sentido ser chamado, os seus governantes serem chamados de Rei do Norte. Mas alguém pode dizer, mas Roma, eu até posso destacar aqui o ponteiro laser, ele tem territórios conquistados aqui a norte. É verdade. Mas isso não significa que ela seja chamada ou receba o título de Rei do Norte. E vocês perguntam-se, porquê? Porque também tinha territórios conquistados a sul. E também tinha territórios conquistados a oeste. Isso significa o quê? Que não é onde existem territórios conquistados que define se é rei do norte, rei do sul. O que define rei do norte e rei do sul
é onde está a capital, onde tu governas. És rei de onde? E os romanos, na realidade, governavam muito longe das regiões norte e sul. Por isso é que no versículo 16, quando os romanos são introduzidos sob a liderança de Pompeu, eles são referidos como sendo uma coisa à parte do rei do norte e rei do sul, não é? Diz o que, pois, há de vir contra ele, contra o rei do norte. É uma terceira entidade separada do rei do norte e rei do sul, que agora, nos versículos 16 em diante, ganha destaque. Ou seja, o rei do norte e o rei do sul deixam de ser mencionados por um momento. Porque o rei do norte e o rei do sul têm de governar ali na região norte e sul, respectivamente. Vejam, o papado. O papado governa a partir de onde? De Roma. Aliás, nós vemos isso nas profecias, como estava profetizado, por exemplo, em Apocalipse, que o dragão deu o seu trono à besta. Isso aí é uma referência, quando o Império Romano cedeu o seu lugar, o seu trono, ao papado, a besta que surge do mar. Besta aqui não é um termo pejorativo, ok? Só esclarecendo. São as terminologias bíblicas. Mas a verdade é que foi o que aconteceu historicamente. Roma, a parte ocidental, caiu e surgiu o papado no seu lugar. Isso está profetizado nas profecias e é muito interessante se ver isso. Só que o papado, lá está, governava a partir do trono, digamos assim, dos imperadores. Mas será que então podemos chamar o papado de Rei do Norte? Não. Porquê? Porque ele governava a partir do oeste. E ao contrário de Roma, o papado nem sequer tinha territórios conquistados a norte, vejam só. Portanto, tem muito menos razões para ser chamado Rei do Norte, ok? Mas vejam, também existem exceções. Já ouviram falar de Marco António, que depois acabou por ficar com a Cleópatra de Júlio César? Pois bem, o Marco António, ele fazia parte de um triunvirato. Era um governo a três no Império Romano. E ele ficou a governar a partir do Egito. Se nós aplicássemos a nossa divisão, vemos que ele governa a partir de onde? Do Sul. Logo, ele pode ser chamado Rei do Sul. Entendem? Também existem exceções. Bem, vamos explorar aqui um exemplo hipotético, ok? Não aconteceu, mas é só para nós podermos compreender o princípio de definição de Rei do Norte e Rei do Sul. Imaginem que o presidente da China, ele vem e estabelece a sua capital, né? Passa a governar a partir dali da região norte, por exemplo, na Turquia. Vamos imaginar que o presidente Trump passa a governar a partir do Egito. A verdade é que, se nós assumíssemos este cenário hipotético, nós podemos chamar o presidente da China e o presidente Trump de que forma? Rei do Norte, Rei do Sul. Simples. Porquê? Porque um governa a Norte e outro governa a Sul. Mas alguém pode dizer: mas eles não são reis, são presidentes. Lá está. Quando nós falamos no termo rei, biblicamente falando, notem, no tempo do profeta Daniel, no tempo em que a Bíblia foi escrita, não havia república. Rei significa simplesmente um governante de uma nação, ok? Por isso é importante termos noção aos termos. Fazendo aqui uma nota importantíssima, eu digo que isto é uma nota que vale a pena vocês prestarem atenção. É o seguinte: no livro de Daniel, até mesmo em profecias simbólicas, as expressões norte, sul, este e oeste significam apenas, e volto a realçar, apenas direções geográficas. Provem-me no livro de Daniel que norte, sul, este e oeste tenham outro significado que não direções geográficas. A verdade é que vocês não podem provar isso, porque não existe. Nós não conseguimos dizer que norte e sul, este e oeste têm outro significado a não ser direções geográficas. Aliás, até mesmo em profecias simbólicas, como o capítulo 8, lembram-se, o bode diz que ele veio do Ocidente. O carneiro dava amarradas para norte, sul, né, oeste. Logo, ele veio do ponto cardeal que falta, o Oriente. Mas vejam, ah, isso aí mostra que, até mesmo em profecias simbólicas,
as expressões norte, sul, este e oeste têm um sentido geográfico. Então, se em profecias simbólicas norte, sul, este e oeste têm um sentido geográfico, quanto mais em profecias não simbólicas, como o caso de Daniel 11. Pois bem, a segunda parte da nota diz que norte e sul são atemporais. Como assim? Não dependem do tempo. Norte e Sul havia no tempo do profeta Daniel, Norte e Sul havia no tempo dos gregos, Norte e Sul havia no tempo dos romanos, Norte e Sul havia no tempo da Noite e dos pioneiros, por exemplo, e Norte e Sul existe hoje, ok? Logo, hoje em dia existe um rei do Norte e um rei do Sul. Conclusão lógica, certo? Pois bem, gostava de mostrar isto, porque isto é muito importante. Nós agora vamos tentar entender um bocadinho a estrutura, porque o capítulo 11, que é onde está o conteúdo, ele é dividido em 45 versículos. Nós vimos que dos versículos 2 ao 4, fala-se dos reis persas e de Alexandre o Grande, que não são nem rei do norte, nem rei do sul. Ahm, Só a partir do versículo 6, ok? Nós podemos também assumir o versículo 5, porque é a primeira vez que aparece rei do sul, é que se começa a focar nestas regiões, que vocês podem ver destacada a castanho, que nós conhecemos hoje como o Mediterrâneo Oriental, ok? Apesar de eu ter pintado isto tudo, Rei do Norte e Rei do Sul encontram-se mais restritamente a esta área do Mediterrâneo Oriental, porque foi aí que o Império de Alexandre se formou, ok? E onde foi dividido. Mas, como nós vimos no versículo 16, foi introduzido o quê? Um novo poder, separado tanto do Rei do Norte como do Rei do Sul. Um poder ocidental, que são os romanos. O versículo 14 já previa a vinda dos romanos, o surgimento dos romanos. Ou seja, vocês vão ver um fenómeno muito interessante. Porquê? O que é que acontece? Do versículo 5 ao 15, nós víamos muito Rei do Norte, Rei do Sul, Rei do Norte, Rei do Sul, Rei do Norte, Rei do Sul. Mas do versículo 16 em diante, essas expressões simplesmente desaparecem. É verdade que, por exemplo, nos versículos da Casa dos 20, volta-se a mencionar uma vez o Rei do Sul, mas o Rei do Norte não é mencionado. E o Rei do Sul só é mencionado, como eu disse, ali nos versículos da Casa dos 20. Logo, desapareceram. Porquê? Pensem, se no versículo 16 Roma é introduzida e o destaque, o foco, não é? Deixa de estar na região do Mediterrâneo Oriental, do Médio Oriente, e passa para o Ocidente, que é onde os romanos residiam. Logo, faz todo o sentido que o Rei do Norte e o Rei do Sul deixem de estar em foco. Por isso é que já não se fala praticamente deles do versículo 16 em diante. Mas, dos versículos 40 a 45, a coisa muda. Porque são mencionados novamente juntos Rei do Norte e Rei do Sul. Tanto que eu vou destacar aqui um excerto do comentário bíblico Logos, do volume 4, que diz, aqui no versículo 40, o Rei do Norte e o Rei do Sul são mencionados pela primeira vez desde quando? Desde os versículos 14 e 15. Por outras palavras, o comentário bíblico está a mostrar o que nós acabámos de ver, que eles foram mencionados pela última vez nos versículos 14 e 15. Houve um espaço em que já não se falava deles, o foco não estava neles, mas no versículo 40 em diante, o foco volta a estar no Reino do Norte e no Reino do Sul, e por consequência, na região onde eles se localizam, o Mediterrâneo Oriental. E vejam que interessante. Isto eu tirei do site da revista Ministry, mais especificamente no ano 1900, eu agora não sei ao certo, 1950, por aí, na década de 50. E é interessante porque, na altura, um grupo organizado decidiu estudar acerca de Daniel 11. E eu destaco aqui o que está escrito no artigo. Diz que o comitê não concordou totalmente quanto à interpretação do Rei do Sul e do Rei do Norte nesses versículos. Quais versículos? Nos últimos versículos que nós iremos estudar, ok? Que são os versículos 40 a 45, o final da profecia.
diz que o comitê não concordou quanto à identidade do rei do Norte e o rei do Sul nesses versículos. Mas vejam só o seguinte: foi acordado, no entanto, uma vez que em todo o 11º capítulo de Daniel, esses termos se aplicam a poderes geograficamente localizados no Mediterrâneo Oriental, a conclusão então é que os poderes indicados aqui como Rei do Norte e Rei do Sul devem desempenhar o seu papel na história final dentro desta área. Vejam, a década de 50 foi um momento em que a Igreja Adventista do Sétimo Dia estava a passar por algumas alterações, algumas mudanças teológicas. Isso não é um fato, é um fato inegável. Nós temos, por exemplo, o livro Questões sobre Doutrinas, vendido pela Casa Publicadora Brasileira, em que a capa, na própria capa estava escrito que é o clássico mais polémico da história do Adventismo. Eu até digo que esse livro foi o que causou essas mudanças, nesse século, no século XX, na década de 50, mais precisamente, que foi quando o livro foi publicado. Hum, É um facto histórico incontestável. Nós vemos isso, por exemplo, até num livro Tocado pelos Nossos Sentimentos. Foi escrito por um professor de teologia que chegou a lecionar na Universidade de Collonges, na França. Ele também explica como é, historicamente, aquilo é mais histórico, aquele livro, mostra como realmente houve algumas alterações, sim. E é engraçado que, nessa fase de alterações, Daniel 11 também passou por algumas alterações, a forma como nós entendíamos. Mas é engraçado ver que, mesmo nessa fase de alterações, este comitê que se reúne para estudar mantém um princípio de interpretação, mantém uma característica de interpretação. Que o Rei do Norte e o Rei do Sul, independentemente da identidade deles, nos versículos finais de Daniel 11, eles têm de ser poderes localizados geograficamente onde? No Mediterrâneo Oriental, o que nós conhecemos hoje em dia como Médio Oriente. Ou seja, por outras palavras, o que o comitê mantém era o que a nossa igreja acreditava nos tempos de Ellen White e dos pioneiros, por exemplo. Porque se eles mantêm este princípio, é porque nós acreditávamos antes. E sim, nós acreditávamos que os versículos 40 a 45 cumpriam-se no Médio Oriente. E a verdade é que nós, por uma simples análise dos textos bíblicos, da história, nós confirmamos o quê? Que Rei do Norte e Rei do Sul realmente estão localizados na região do Médio Oriente. São poderes geográficos naquela região. Também concluímos que a profecia de Daniel 11 não fala só sobre Rei do Norte e Rei do Sul. No versículo 16 introduz uma potência ocidental, os romanos, que ganham destaque a partir daí. No versículo 40, volta a ser retomado o Rei do Norte e o Rei do Sul, e os versículos finais, eles lidam com essa região novamente. Mas isso nós veremos nos próximos estudos. E também veremos citações de Ellen White acerca de Daniel 11 e também dos versículos finais. Por isso, depois de visto isto, iremos avançar aqui nos nossos estudos.